Fala galera, voltamos, Secop Podcast, aqui no Secop Summit 2026, o terceiro e último dia dessa experiência sensacional e eu tô com um convidado extremamente especial. Eu estou nada mais, nada menos com o CEO Gabriel da TwoCloud, nada mais, nada menos que a maior empresa de cloud do sul do país. Gabriel, é um prazer imenso receber você aqui, satisfação imensa ter você aqui nesse evento como parceiro da Secop e eu acho que seria mais interessante você se apresentar para o público e quem é a TwoCloud, que muita gente já conhece a tua empresa, já conhece a tua logo, mas tem muitas dúvidas sobre esse setor de nuvem e a gente vai matar um pouquinho sobre isso. Muito obrigado e seja muito bem-vindo. Legal, obrigado, prazer estar aqui. Meu nome é Gabriel, sou o CEO da TwoCloud, então tradicional empresa de computação em nuvem. Estava conversando que a gente foi um dos pioneiros de computação em nuvem no Brasil, né? Então, há 15 anos atrás, não mais, né? A gente comprou os domínios vem para nuvem, venhaparanuvem.com.br, né? E aí é muito interessante que o nome cloud hoje, claro, ele tá na boca hype, do povo, né? No hype. Então, às vezes eu falo assim, sou da TwoCloud, ele sim, eu uso o iCloud da Apple, você não, peraí. Calma, tá confundindo. Então, é muito comum essa confusão, né, desses itens, né? Acho que da mesma forma que teve o hype da cloud, né, e agora está entrando no hype da IA, acaba gerando aquela confusão. Então, em resumo, o TwoCloud, vamos fechar 15 anos agora, 7 de outubro, então esse ano. Então, já estamos aí, temos clientes em todo o território nacional, né? E nosso foco é migrar pequenas, médias e grandes empresas, migrar seus sistemas para a nuvem, o famoso ERP. Então, a gente migra, faz todo um estudo de migrar sistemas de missão crítica para a nuvem, que hoje o que faz um negócio estar em pé ou não? Disponibilidade e segurança, né? Hoje, se tu vai num portal ou em algum lugar e tu tem uma experiência negativa, seja de performance, o ser humano cada vez está com a paciência, né, mais baixa e não tiver velocidade para aquilo, ou indisponível, eu vou sair. Quero comprar uma passagem aérea, tem que estar rápido o site. Quero comprar um ingresso, ele tem que estar disponível. Acho que é uma curiosidade até que coletiva. É seguro? Show de... Olha, é seguro é uma pergunta e acho que se tu fizer essa pergunta é seguro para os 60 stands que tem aqui, tu vai ter 60 respostas diferentes. Eu acredito. A segurança ela vai muito de percepção. E também percepção, ferramentas e por aí vai, né? Para alguns, se eu tiver a ferramenta, eu tô seguro. Ontem teve uma palestra muito interessante, tá, mas ferramenta sem o usuário entender a importância daquilo, essa evangelização do usuário final, a gente não vai ter esse item. Não sei se tu já entrevistou alguém que tenha falado de phishing. Não, ainda não. Exclusiva essa. Phishing, pessoal, é pescaria em inglês. Então, o ataque phishing, ele é para pegar realmente o peixe bobo que está lá nadando de boca aberta e ser fisgado. O phishing, o que ele é, né? Tem soluções que fazem isso. O phishing, ele faz uma simulação de algum ataque, normalmente por e-mail, né? Então, tem uma empresa aqui, conhecida aqui, grande do Rio Grande do Sul, ela contratou uma ferramenta que simula um phishing. E ela usou um e-mail com um voucher do iFood. Legal. Então ela falou assim, cai na tua caixa postal, voucher do iFood, R$50, clica aqui. O que eles fazem normalmente com essas soluções? Eles fazem para educar as pessoas. E aí, daí ele disse, cara, como é que foi? Falei, cara, teve uma pessoa que clicou 50 vezes no e-mail, porque queria 50 vezes o voucher, né? Então, normalmente, hoje, o que acontece muito, as empresas elas precisam evangelizar as pessoas dentro das suas empresas, porque o ataque está em todo lugar. Nosso financeiro recebe todo santo dia um boleto falso para pagar. Caramba. Né? Então, de novo, o elo fraco sempre é o usuário. Então, sim, eu acho que a nuvem ela é mais segura, porque a gente segue protocolos mais avançados, inclusive para defender o próprio cliente de uma possível cagada. Famoso backup e replicação de dados. É muito comum, às vezes, o usuário, nosso cliente liga, Gabriel, nosso financeiro cometeu um erro, deletou dados do sistema, deletou pedidos, deletou clientes, bases de dados. Pode retornar? Posso. Então, a nuvem ela é uma segurança avançada, principalmente feita por especialistas. Para quê? Para que exatamente as empresas consigam focar no seu negócio. Eu já ouvi de alguns comentários, alguns influenciadores que dizem que
90% do mundo até 2030 vai ser tudo em nuvem. Tanto é que os jogos estão em nuvem, processamento de nuvens, programas, a gente vê a grandiosidade de processos como o Canva, que é totalmente em nuvem. Como esse avanço está acontecendo mundo afora e principalmente aqui no Brasil? Porque lá fora a gente já sabe que é uma realidade. E aqui no Brasil, como é que está caminhando? Se a gente puder, vamos dar um passo para trás, né? Então, há pouco tempo atrás, a gente chegava num restaurante, né? E embaixo ali, onde ficava a administração do restaurante, tinha um servidorzinho que rodava o sistema de restaurante. Comanda, colocar um pedido na cozinha e por aí vai. Software, né? Um software, né? O RP daquele segmento. O que acontecia, né? Um pouco caía a luz, aquele equipamento ficava defasado, falta de performance, ou perdia dados ou ficava indisponível. Quantas vezes tu já chegou em algum lugar e a resposta é: sistema caiu, né? Então, e aí o que aconteceu? As empresas viram, opa, eu não estar disponível, ele é um grande risco para minha corporação. Então começou esse movimento. E que a gente estava conversando antes, o que alavanca a nuvem? As partes das telecomunicações. Há pouco tempo atrás, né, na sua casa, tu poderia contratar o quê? A NET, famosa aqui no Rio Grande do Sul, depois foi comprada pela Claro, ou tu tinha outras pequenas empresas de comunicação. Hoje, se eu não me engano, são mais de 10 mil ou 30 mil empresas de comunicações no Brasil e que estão chegando cada vez mais em lugares que não tinham. Tá aí Starlink do Elon Musk, que está em qualquer lugar, né? E isso, inclusive, faz com que cooperativas, inclusive que estão aqui no evento, conseguiram migrar seus sistemas para a nuvem com o advento dessas novas tecnologias. Então, sim, conforme vai evoluindo cada vez mais essa parte de tecnologia de comunicação de dados, ela abre portas para a nuvem. Então a gente está sempre atrás desse item, né? Há pouco tempo atrás tu não ia dizer que tu estava vendo Netflix em tempo Era real. improvável. Era improvável. Chegou a comunicação de alta velocidade, novos protocolos de otimização, e a gente está chegando lá. Sensacional. Qual é o maior desafio nessa transição para essas empresas? Porque há resistência de mercado ainda. Há resistência. E é um campo, um mercado ainda muito gigantesco a ser explorado. Qual o maior desafio dessa transição para o cloud? Vamos lá, eu acho que assim, vamos falar sobre tecnologia e sobre pessoas, né? Que no final sempre é a mesma coisa, né? A parte de tecnologia, acho que muitas empresas ainda não iam para a nuvem, principalmente no interior do Brasil, né? Por causa da parte de telecomunicações. Então, assim, Gabriel, eu te entendo, mas olha só, se eu for para a nuvem e cair meu link de internet, bater um caminhão aqui no poste, eu paro minha operação. Eu não posso. Com o advento, principalmente, da parte de faturamento, né? Hoje uma empresa cai a internet, ela não consegue se comunicar com o Cefaz, com o governo, com a prefeitura local, para emitir sua nota fiscal. Então, hoje mesmo ela não consegue trabalhar naquela bolha. Cai a internet, eu continuo trabalhando. Não é assim. Claro, a Ticology tem bastante empresas do segmento industrial, onde sim, tem aquele torno CNC, aquela máquina que vai controlar uma empilhatadeira, por exemplo, né? Mas a parte da tecnologia era um grande desafio. Aí nós temos o desafio também de pessoas, né? Não sei se é hoje, né? Mas há poucos anos atrás, 3, 4 anos atrás, muita gente não queria migrar para a nuvem porque ia perder o emprego. Verdade, Tava lá, verdade. Tinha o gerente de TI, o analista de infraestrutura, e ele assim, mas peraí, vocês vão tirar tudo e eu faço o quê? Né? Muitas vezes a gente começa um bate-papo com o cliente dizendo assim, olha, o que tu gostaria de fazer hoje? Isso. Por que tu não faz? E qual é a desculpa de todo mundo hoje em dia? Não tenho tempo. Não tenho tempo. Vamos fazer assim, me mostra tudo o que tu faz. Ah, hoje eu chego de manhã, olho se o backup rodou, fico analisando os logs da infraestrutura, vejo como é que está funcionando o banco de dados, vejo aquilo. Poxa, e se a gente conseguisse terceirizar isso, migrando para outro lugar? Se a gente puder resumir, nuvem é terceirização de infraestrutura de TI. Deve botar numa linha, né? Olha, está terceirizando aquilo, né? Então, conforme agora essa nova geração de gerentes executivos de TI estão se empoderando,
estão vendo IA batendo na bunda, conseguem acessar mais itens, eles estão vendo, cara, não é uma questão de eu migrar para a nuvem. Eu preciso me livrar desse tipo de itens para que eu consiga focar no negócio. Porque, normalmente, a pessoa que mais pode inovar dentro de uma empresa é a que conhece sistemas, que conhece TI. Pega a Gerdau, tradicional empresa aqui da região, né? Quem é que foi o cara que assumiu como presidente? O antigo CIO. Né? Então, tu vê uma tendência das empresas e diz assim, tá, mas quem vai assumir agora? Lá o fundador vai se aposentar. Quem assume? O gerente industrial, o diretor de operações? Normalmente é o cara que cuida de sistemas, porque sistemas tu tem uma visão macro de toda a companhia. Caramba, sensacional. Não fazia ideia, literalmente. As pessoas acham que a questão de sistemas é só um pedacinho, é uma fração. As grandes empresas já entenderam que elas precisam disso. As médias e as pequenas já? Olha, vamos dizer assim, toda generalização é burra, vamos dizer assim, né? Mas, claro, as pequenas e as médias, elas ficam muito tontas com tanta informação. Não vou dizer que as grandes também não, né? Ah, mas acho que sim, existe um amadurecimento. Hoje eu tenho clientes que são menores em questão de infraestrutura e me questionam muito. Gabriel, tô seguro? Né? E principalmente assim, eu tô seguro contra um ataque, contra um erro humano intencional ou não? Nos últimos anos eu nunca recebi tantos contatos de CEOs, donos de empresas, me perguntando, Gabriel, olha só, se eu demitir uma pessoa aqui e ela deletar todos os meus dados, como é que eu fico? Como eu me protejo disso? Né? Até pouco tempo atrás eu visitava empresas e tinha backup em disco, em fita, e o dono botava dentro da mochilinha e levava para casa, né? Porque, de novo, qual é o grande diferencial hoje de uma corretora de seguros? Sua base de dados, né? De uma imobiliária, todos, o seu cadastro, né? Então, hoje, como é que ele se controla em relação a isso? Eu acho que esse é o grande ponto. Como é que funciona essa proteção de dados, essa LGPD, dentro da nuvem? Que eu acho que é uma dúvida meio que coletiva. Até porque a gente está falando muito de cibersegurança, LGPD, sobre esse fator que está atormentando muita gente. Até porque os vazamentos de dados estão cada vez mais absurdos. No Rio de Janeiro, não sei se você soube, mas a UPA vazou alguns milhões de dados do Rio de Janeiro, de milhares e milhares de pessoas. Por quê? Como é que isso está acontecendo? Qual é o motivo disso? Será que foi irresponsabilidade? Será que foi hacker? Como é que acontece isso? Eu acho que assim, né? Nós tivemos o exemplo agora, ah, foi um banco que teve transferências enormes de dinheiro, que foi aquele funcionário que cedeu acesso a um login e senha a uma plataforma, daí os ladrões entraram lá e fizeram o Pix, né? Acho que foi um desvio de milhões, né? Então, assim, o elo mais fraco é sempre a pessoa, né? Então, o que acontece hoje muito? Se criar toda uma camada de proteção, principalmente de evangelização, de cuidado e principalmente do teste. Né? Tanto que a gente fez uma palestra ontem aqui no evento falando sobre teste de desastre. Toda empresa deveria fazer simulações de desastre. Da mesma forma que a gente faz simulações de incêndio, às vezes em grandes empresas. Tá, caiu o sistema, como é que eu opero agora? A T-Cloud hoje a gente hospeda muitos sistemas de prontuário eletrônico. Isso significa o quê? Se caiu o sistema, eu não sei se eu dei um paracetamol ou dei morfina pro paciente. Não tem mais aquela prancheta na beira da cama lá que o médico olha e vê o que foi dado. Hoje a maioria é digital. Então, isso pode acontecer, quedas podem acontecer. Por isso que é importante as empresas fazendo simulações. Caiu no sistema, como é que a gente opera? Como é que eu saio a carga? Como é que o avião decola? Como é que o navio zarpa? Por isso que normalmente as empresas que têm multas altíssimas por indisponibilidade são as que mais investem em TI. Por exemplo, os portos. Chegou um navio, caiu o sistema, eu não consigo mandar o navio. Um navio, sei lá quantas, milhões a hora dele parado. Então, normalmente as empresas, elas veem o risco dela pela indisponibilidade. Por isso que sempre a pergunta que eu faço quando vou no cliente. O que acontece se tu parar? Quanto tu perde? Quanto tu perde? E tem que dizer assim, não, Gabriel, aqui é tranquilo. Posso ficar algumas horas.
Mas tem clientes assim, não, Gabriel. Se eu paro, é absurdo. E a gente já teve paradas e acontece, né? Grandes players já tiveram, Amazon, Google, Facebook, Meta, WhatsApp, quantas vezes já não escorregou também, já caí, né? E o prejuízo é enorme, porque a dependência também da tecnologia ela é enorme. É. Tem muita gente que provavelmente deve estar se perguntando, tá, beleza, cloud, nuvem. Qual é a diferença de um iCloud, de um Google Drive para o trabalho que a TrueCloud executa? Que provavelmente as pessoas devem confundir bastante, até devido ao nome, né? Qual é a grande diferença entre os dois? Se a gente olhar assim, a diferença sucinta, armazenar dados com segurança, não tem diferença nenhuma. A diferença é o quê? Quais tipos de dados? Normalmente a pessoa que tem Google Drive, iCloud, está armazenando arquivos, fotos, PDF, Word, Excel, áudio, podcast, filmes e por aí vai. Quando o cliente vai para uma nuvem corporativa, ele vai hospedar sistemas, né? Então, o sistema, ele precisa de processamento e memória, né? Então, é como se fosse um notebook na nuvem, tá? Então, eu preciso ter um lugar para processar a minha aplicação. Aí, a aplicação pode ser um e-commerce, a aplicação pode ser um portal web, a aplicação pode ser o que quiser. E na TrueCloud, a gente se orgulha, eu tenho de tudo lá dentro. Eu tenho RP de funerário. Caramba. Tem tudo. A Giovana, nosso marketing, está aqui. A gente fechou um projeto muito legal, um cliente nosso, chama da SurfView. Surfista apaixonado, ele botou câmeras nos principais picos de Santa Catarina, né? E criou uma aplicação web na nuvem, onde os surfistas fazem assinatura. Então, antes de ele ir perder tempo e ir até a praia, ele vai lá. Olha para ver como é que tá o mar. Como é que tá o mar, e ele já tem todo uma IA que vai fazer apontamento de como é que tá o mar, vai dar dicas, vai dizer tendências, se o mar tá flat ou não, tá. Eu surfo nada, tá? Só para deixar claro. Então, assim, é muito interessante. E o mercado de sistemas, ele nunca teve tão direcionado. Então, hoje, por exemplo, tu tem software para pet shop, tu tem software para farmácia, tu tem software para aquilo, porque cada software ele é feito para um tipo de negócio, né? E a região sul aqui é um grande polo de empresas de software, né? De Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, são grandes polos de investimento de empresas de TI, né? Porque não adianta, não vou ter um sistema global que atenda a tudo. Por isso que cada vez mais tu tem softwares específicos para cada tipo de realidade. Que legal, cara, bem interessante, até porque a gente consegue entender que é muito maior do que a gente imagina, e entrando até nessa questão de processamento. A indústria dos jogos mudou, a indústria dos games. Antigamente o videogame era coisa de criança. Hoje em dia a gente já entendeu que a indústria está fazendo para entretenimento adulto. E pegando esse gancho, Xbox, PlayStation, a própria Steam estão investindo alto em cloud. É o futuro? Vai ser assim? Os videogames serão dizimados? Literalmente, esse mundo do cloud vai assumir? Porque a grande realidade é que hoje, com um controle e uma televisão, você vai conseguir jogar através do cloud. É o futuro? É a nova realidade? Na verdade, assim, ó, ela já está pronta. Ela só está esperando a parte da telecomunicação, né? Então, a gente estava no 4G, foi pro 5. Agora dizem que tem o 6G lá no Japão, lá parece que o cara fez o download dentro daquele trem-bala, em movimento, fez um filme download em poucos segundos. Então, assim, a parte da IA, ela vai abrir muitas portas com o mercado de carro autônomo. Estive em São Francisco agora no evento, foi uma experiência muito legal. Eu entrei dentro de um carro autônomo e é impressionante como tu te acostuma com a tecnologia. A primeira vez que eu andei no carro autônomo, eu fiquei... Me balança, né? Cadê o motorista? Na terceira vez, assim, ó, dá pra ir mais rápido, por favor? Então é impressionante como o ser humano se acostuma. E aí, voltando à tua pergunta dos jogos, eu acho que, assim, conforme agora vai aumentando a parte de velocidade, em questão de tempo, sim, o processamento
ele vai estar dentro da nuvem, né? Porque tu não consegue acompanhar lá na nuvem cara, por exemplo, tem um carro, esses elétricos que tu contrata para andar com eles, né? Um carro que tu alugaria, e aí tu vai no aplicativo dizendo assim, quantas cilindradas tu quer usar no carro? Não, eu Caramba. quero dar uma volta, quero entrar lá em Interlagos e dar um pau no carro. Eu vou liberar mais potência. Eu acho que a indústria de jogos vai ser muito parecida com isso, Cara. né? Vou jogar o GTA, qual é o GTA que tá pra sair? É o GTA 6, né, Caio? Que tá pra sair e nunca sai. Vai assim, ó, quer jogar o GT 6, bonitão? Tu vai ter que liberar então a placa gráfica Ultra Mega Power e ela vai te custar mais tantos dólares de uso. Então, liberando agora essa parte de velocidade, principalmente agora com essas antenas suborbitais que vão concorrer com o Elon Musk, né? Eu acho que isso vai dar um impulsionamento muito forte. Eu não jogo mais, mas eu já joguei, já tive um videogame. Sim. Uma coisa é tu ver o videogame, tá o HDMI conectadinho e tá ali, né? Pô, não vai funcionar lá. Mas acho que agora com essa velocidade, talvez a gente chegue nesse caminho, vamos dizer assim. Caramba, sensacional. Então, literalmente, a gente está dependendo mais de velocidade de internet, porque a estrutura já está pronta. Exatamente, acho que assim, da mesma coisa que a IA vai abrir vários mercados que antes não eram possíveis, né? Eu gosto de ver filme muito futurista, né? É assim, isso é muito legal dos pensadores que pensam à frente, eu quero fazer uma coisa, mas eu não tenho a tecnologia. Que nem quando o George Lucas fez o Star Wars, ele fez certas coisas, ele assim, ó, isso eu só vou poder fazer daqui 3 anos porque eu não tenho a tecnologia hoje. Então pode ter certeza que tem um monte de gente com ideias boas agora no bolso, só esperando sair uma tecnologia que seja o caminho. E aí, internet, velocidade, e a IA, a IA, na minha visão, ela não é o produto final, Não é. né? E a internet, ela também não. Mas elas vão abrir espaços, né? Que daí que as pessoas consigam botar as suas ideias e aí vai embora. Legal. Eu tô vendo que você é um cara de muita visão e você como líder, CEO da tua empresa, com certeza você já faz prospecções anos à frente, até para entender o teu cenário e se antecipar. O que você acha que os 2 próximos anos vai apresentar de desafios, de possibilidades dentro da nuvem? Querendo ou não, qual é o meu sustento, né? Como é que a Cloud ganha dinheiro? Eu ganho dinheiro hospedando sistemas feito por empresas que vendem para outras empresas que precisam contratar um lugar para estar disponível e me contrato. Então a gente tem um macroambiente muito delicado e muito sensível aqui, né? É que nem agora com o aumento do diesel que está rolando aqui, né? Mas com o diesel aqui no Rio Grande do Sul, em alguns lugares está 8 e pouco, 10, quase 10 reais, né? Então é tudo muito sensível. Agora está na moda o Vibe Code. São plataformas de IA que qualquer pessoa com uma ideia consiga desenvolver alguma Sou um coisa. utilizador. Também muito sou. frequente. Lovable. Sou diamante no Lovable. Eu estou usando direto de Lovable, sim, e adoro. Quando eu comecei a usar, pra vocês terem uma ideia, eu tinha alguns desenvolvedores que eram muito bons, só que esse modelo de eu te explicar alguma coisa, se demorar 2 semanas para voltar comigo, e aí eu dizer não gostei, isso morreu. Acabou. Tipo assim, e não era o cara era ruim. Eu muitas vezes me explicava errado, falava errado. Então quando eu conheci o Lovable, eu uso o Lovable com Cloud e com Perplexity para fazer, e eu estou fazendo chover lá na empresa, fazendo sistemas, reembolso de notinha fiscal, solicitação de férias, coisas que eram manuais, né? Te confesso que no início me deu um medo assim, ó. Pô, se qualquer um faz, empresas não vão querer mais contratar um DataSul, um SAP. Pessoal, um SAP, uma migração para o SAP, que é o maior RP do mundo, é 50 milhões de reais. Só isso. Só a migração. 50 milhões, um TOTUS, 200, 300 mil. Ah, mas aí eu vou fazer. Então no início eu tive aquele... Opa, roda de novo. E eu fiquei muito preocupado, assim, pô. Quer dizer, então que eu vou virar irrelevante, que ainda com pouco vai estar sentado um robô fazendo as tuas perguntas e tu, opa, o que eu vou fazer? Lovable é show de bola, mas quando eu cheguei num movimento
E eu tentei fazer sistemas mega complexos, ouvi, opa, não é tão barbado assim, né? E essas ferramentas, elas têm algum desafio, que é o lock-in, né? Tu ficar preso naquilo. Adorei minha ideia, Lovable, vou embora. Não. Não. Ah, mas eu tenho o código. Hoje o código é de menos. O que tu gosta é o front. É o toda- front, a toda estrutura. a estrutura, aquele é o ponto, né? Então, assim, e querendo ou não, eu fiz o sistema lá da empresa usando o Lovable porque eu entendi as minhas dores. E a maioria das empresas não entende suas dores. E aí que entram os analistas de negócio, né? Então, não. Eles muita gente falou, né? O SaaS vai morrer. Talvez aqueles sisteminhas assim pequenininhos, É, aquele mono, né, que só faz Mono. uma função, uma função, vai morrer, Vai. lógico. É o que a gente chama de microsize, né? vai morrer. Agora, sistemas complexos, vamos dizer assim, que tu precisa ter muito de governança e principalmente em grande capacidade de processamento. TRM é um deles. Uma coisa é um CRM. Esses dias uma pessoa chegou, fiz um CRM no Lovable. Legal. Cara, uma pessoa, duas acessar, beleza. Legal. Bota 300, 400 mil, 500 mil pessoas, bota os vendedores na rua. Ele não é feito para aquilo. Então, essas ferramentas, elas vão te vender ideia, mas ainda assim tem um trabalho depois de vamos construir agora de forma eficaz. Mas pode ser que a gente faça essa entrevista daqui 1 ano, eu vou lavar a boca e vou dizer assim, ó, não, mudou, agora eu tenho Trilovable. Que ele diz assim, ó, não vou te fazer o sistema, eu vou te dar tudo, aí tu vai e contrata uma conta na Cloud ou na Amazon, na Oracle e bota teu sistema. Aí eu vou te dizer assim, ó. Eu falo aqui para todo mundo que Vibe Code daqui a 2 anos não existe. Que vai ser Code. É uma batata, é certo. Até porque é novo e querem identificar e tem muita gente resistente. Mas normalmente a resistente é aquele cara que demora 2 semanas para entregar. E o exemplo que eu dou sempre do Lovable é o exemplo que eu tive, uma experiência negativa com a minha arquiteta, né? Então eu expliquei para minha arquiteta o que eu queria, ela fez o projeto, demorava 2 meses, chegou, não é mais o que eu quero. Mudei de ideia. Então, eu acho que esses sistemas que testam hipóteses, isso vai liderar, né? Então, assim, o que eu quero? Legal, aí eu vou pegar um profissional e vou decidir. E eu acredito muito nessa teoria que você acabou de falar, que pode ser que que a velocidade das coisas está absurda. O Lovable começou de uma forma em 1 ano, ele se tornou uma plataforma. Ontem já largaram um monte de novidades Tu aí. viu que loucura? E se eu não me engano, eles têm mais algumas novidades para lançar em abril agora, que eles compraram uma empresa e vão anexar. Então, daqui a 1 ano... E a gurizada não tem nem 30. Não sei se você já viu os fundadores, o Lovable é uma molecada. O CEO, ele anda de pé descalço. É uma molecada. Ele tira foto de pé descalço, então assim, daí tu... Mas ele deu o poder para cada pessoa com uma ideia a desenvolver e fazer o que ele quer. Isso muito através do cloud. Do cloud. Sem ele, não, esquece. Não. Tanto que Lovable e outras ferramentas têm problema o quê? De disponibilidade. Direto. Pegou essa promoção deles que eles fizeram no dia dos namorados? Isso. Deu 11 horas da noite que eu falei, aí ó, tá dando mais não. Esses dias eu tava no ChatGPT, pedi uma coisa assim, lê esse Excel pra mim e ele... Estamos sobrecarregados, aguarde um momento. Ô, amigão, não vai dar agora. Já. Então assim, e aí tá acontecendo um problema, né? A Cloud, a gente tem a nossa nuvem privada também, e a gente compra insumos de grandes fabricantes, como Dell, tal. Nós compramos um servidor, só que tem uma analogia, há 3 anos atrás, e pagamos R$75 mil cada servidor. Não é caro nem barato, é muito dinheiro, mas é aquele valor. Fizemos um orçamento semana passada. O mesmo servidor em questão de capacidade, 225. 75 mil por 225. Ele assim, mas por quê? Fala assim, olha, todas as memórias estão sendo vendidas para os players de IA, então deu esse boom, o preço subiu, então começa também problemas de insumo. E isso vai refletir no notebook corporativo do amigão aqui, que antes ele pagava 3, 4 mil, é 10 agora. Verdade. E a gente sente isso, o consumidor final sente isso muito quando tem essas oscilações com os chineses. Às vezes o filé mignon tá 30 pila, depois foi para 150, por quê? Porque alguém chegou lá e comprou todo o estoque, demanda e oferta, e aí começa aquela disrupção, né? Literalmente. Eu queria que você passasse uma mensagem
para quem quer conhecer melhor a tua empresa, melhor o teu negócio, se interessou, porque é um bate-papo extremamente rico e com certeza vai despertar interesse. Como é que a gente acha Tio Cloud? Como é que a gente entra num processo para entender a área comercial, de como pode fazer uma migração, enfim. O foco de vocês é as médias e grandes empresas. Pequenas também, hoje vocês atendem? Muitas vezes a pequena empresa, ela tem um sisteminha de restaurante, vamos dizer assim, ou um sistema interno. Muitas vezes ela é cliente da T-Cloud e ela não sabe, porque ela contrata uma empresa de software que hospeda com a T-Cloud. Então tem vários clientes assim agora. Um órgão público fala assim, eu tô rodando o sistema X. Sim, tu é cliente da T-Cloud. Só que tu contrata a empresa e essa empresa precisa hospedar em algum lugar. Terceirizou. Terceirizou, né? Então, normalmente a empresa de software, ela oferta a sua infraestrutura e ela precisa de um player de nuvem para sustentar a operação. Então, quem quiser conhecer mais a T-Cloud, né? Então, o nome é 2Cloud. Às vezes a gente liga para um cliente, a secretária se confunde. O Tio Cláudio te ligou. Então, a gente comprou o domínio, acessa aí www.tiocloud.com.br. Então, cai no nosso site, não tem erro, né? Pode acessar e conversar com a gente também. Atendemos todo o Brasil. Faça um convite, né? 90% dos nossos grandes projetos hoje vem através de canais. Então, se você é um profissional liberal, um consultor de tecnologia, ou tem uma empresa de cibersegurança, que nem tem várias aqui, mas não vende nuvem, entra no nosso programa de canais. Porque eu brinco aqui, já é difícil o que eu faço. O pessoal me pergunta, tu vende cibersegurança? Tanto que aqui é um evento muito focado nisso? Não, que quando isso eu entro com parceiro. E os grandes parceiros de negócio que a gente tem são empresas de cyber. Elas vendem o produto delas. Pô, que legal, tô seguro agora posso ir para a nuvem. Fala com a T-Cloud. Complementa. Então, os projetos. Então, eu lembro, fazer uma analogia aqui ao evento, os melhores negócios aqui, eles não estão nos stands. Se a gente fizesse uma linha virtual entre os stands, estão nos caminhos. Corredores. Nos corredores, exatamente. Os negócios estão nos corredores aqui. Não estão num lugar. Porque hoje, as empresas, elas não tem nenhum stand aqui que resolve o problema de um cliente. Não. Os grandes que tentam resolver isso, como as operadoras, né, acabam tentando fazer isso e acabam fazendo um trabalho ruim, Verdade. né? Então, por isso que a parceria hoje é um grande item. Então, convido quem quiser fazer parte do nosso programa de canais, acessa lá o tiocloud.com.br e vamos conversar. Perfeito. E para finalizar, eu queria, como você acabou de comentar sobre o evento, qual é a importância desse evento como o Secop Summit 2026 e os meetups para a tua empresa, para o teu segmento, para o teu trabalho? Qual é a importância e a relevância que hoje um evento desse aqui no sul do país, que, sim, creio eu que a partir do ano que vem não vai ser só maior do sul, mas também do Brasil, porque eles pretendem dobrar a quantidade de estandes, dobrar a quantidade de visitantes. O careca é metido, né? O bicho é bom, os dois, os bichos é bom, e não tem medo. E os caras vão pra frente, é pra frente que se olha, vamos. Qual é a importância para o teu negócio e para você um espaço como esse com 50% de tomadores de decisão? Se tu me perguntasse no primeiro dia, eu ia ter uma resposta, no segundo ia ter outra, no terceiro ia ter outra. Acho que no primeiro dia, todo mundo aqui quer um retorno de investimentos. Então, não é barato, gastei uma nota no stand, eu quero fechar negócio. No segundo, tu começa a atrair clientes já da base, que tu usa para relacionamento, para contato, para bate-papo. No segundo dia, o cara da frente de cibersegurança, tem um cliente meu tá com uma dor e eu não consigo resolver, e a gente podia fazer um team up e chegar juntos lá. Querendo ou não, hoje, o mais difícil hoje é contratar pessoas. Tanto na área técnica, que já é muito difícil, mas hoje a gente está vivendo uma dificuldade muito grande na área comercial. Hoje achar vendedores é mosca branca. Falo isso até porque eu já formei mais de 3.000 vendedores a nível nacional. E assim mesmo, tá difícil. Muito. É muito difícil, né? Então aqui a gente usar também, já tem pessoas que nos procuraram. Pô, Gabriel, é muito interessante aqui, tu vai passeando, é que nem jogador de futebol, né? Mas esse cara não jogava no Santos? Tava, vira aqui. Não tá, o cara mudou de camisa, mas esse cara não tava lá na Arábia Saudita? E aqui é muito interessante, assim,
E tanto tem funcionários que estão com a gente hoje, que eram do estande da frente, como tem vários funcionários nossos que estão em outros estandes. E tá tudo bem, né? No primeiro momento, claro, tu quer jogar ele pela janela. Lógico. Depois tu começa a entender como É o mundo dos negócios, aí como você é o mundo dos entende. negócios, né? E principalmente, né, hoje existe uma sedução muito forte. E da mesma forma que as pessoas às vezes ficam um pouco doentes com os Instagram e redes sociais, que a grama do vizinho é muito mais verde, o LinkedIn ele também Traz um pouco disso, né? traz aquilo. Pô, mas aquela empresa então é o meu sonho de consumo. Ela é lá. Isso é muito importante, porque eu comecei minha carreira na Dell, Que legal. empresas grandes, entendi. Eu já sei o que é e o que não é. Mas os jovens, eles assim, não, mas eu quero ir lá. Tá, Quero vai lá, testar. quero testar, quero ver como é que é. Vai lá. Vai lá. Entendeu? É bom, né? A gente aprende com erro. A gente amadurece com erro, a gente se desenvolve com erro. Seja dos outros ou nosso. Exatamente. Então, assim, foi muito legal esse evento, porque conseguimos fechar negócios, conseguimos rever grandes parceiros, fechar novos parceiros e também falar com pessoas assim, cara, essa pessoa junto comigo também numa nova jornada. Que legal. Então, É acho que muito valioso. eu acho que e talvez quando a gente vem aqui só para cá para fechar negócio, normalmente o cara se frustra e não vai estar aqui ano que vem. Ah, vou sair daqui com Tem que leads, viver a experiência, vou sair cara. daqui com leads e vou ficar aqui e vou ver se valeu a pena pagar o IC. Não, Não, não é assim. não, Não funciona. não. Então é entender todo esse macro ambiente aqui. É um ecossistema, é toda uma trajetória para chegar até o ponto final, né? Tem que passar pela ponte antes de você chegar até o outro lado. As pessoas já querem ir à fome direto no bolo, acaba dando ruim. Então, isso aí envolve muitas etapas e é muito interessante ver que você tem essa visão também macro do negócio, da área comercial, do entendimento das conexões de network, e é o grande intuito hoje do evento, que vem cada ano vem dobrando números, vem dobrando participantes, e a tua empresa, deixo já claro aqui, nós somos da MX, mas eu me dou a permissão de falar aqui pela Cicobi, é um prazer imenso ter você, sua equipe, a sua empresa aqui, e a gente espera que vocês estejam na 2027, 2028 nos meetups, até porque é extremamente valioso para a gente e para todo mundo que está aqui ter um player grande como você. Então, eu quero te agradecer, Gabriel, e parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo há mais de 15 anos nessa selva, que todo dia aparece um leão diferente. Hoje é um leão careca, amanhã é um leão vermelho, um leão com juba, e sobreviver 15 anos aqui no país é muito difícil. E ainda sendo pioneiro, porque quando você começa, a chance de você ser copiado é muito maior. E aquilo, normalmente quem copia acaba achando alguns pontos que pode modificar, melhorar. Então, você teve que passar por uma metamorfose que 15 anos está te trazendo essa bagagem, e hoje você é o maior do Sul e, se Deus quiser, até a próxima edição, quando a gente se falar de novo, é o maior do país, quem sabe. Então, quero te parabenizar a tua empresa, parabenizar tudo isso que vocês têm construído e principalmente agradecer essa parceria com a Cicobi, que é extremamente valioso. Então, muito obrigado, parabéns, e a gente vai se ver com certeza em muitos outros eventos. Fechou, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, gente. Mais um Cicobi Podcast. Estamos aqui no último dia do Cicobi Summit 2026. Uma experiência maravilhosa. Para quem quer conhecer um pouco do trabalho da TwoCloud, entre em contato com eles. Eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês acessarem direto o site. Entre em contato com o time comercial do Gabriel, que com certeza, você viu pelo papo, eles vão trazer uma solução perfeita para o teu negócio e é menos burocrático do que a gente normalmente imagina. Valeu? Obrigado, gente. Até a próxima. Fui!